Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Você ora, mas as palavras ecoam no vazio. Abre a Bíblia, mas as letras não tocam seu coração. A fé, que antes era um alicerce inabalável, agora parece frágil como areia entre os dedos. Essa é a noite escura da alma, o deserto espiritual onde até os mais firmes tropeçam. E se eu te disser que você não está sozinho, que grandes homens e mulheres de Deus também enfrentaram esse abismo? A Bíblia não esconde as crises dos seus heróis. Elias, após um milagre estrondoso no Monte Carmelo, fugiu para o deserto e pediu para morrer. João Batista, mesmo tendo reconhecido Jesus como o Cordeiro de Deus, duvidou no calabouço e mandou perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Até Jesus, no Getsêmani, suou sangue e clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se esses gigantes da fé enfrentaram a escuridão, por que você se cobra por sentir o mesmo? A dúvida não é sinal de fraqueza, mas o grito da alma em busca de respostas mais profundas. Ela surge quando a religião de fórmulas prontas não resiste ao peso da dor real. Quando o Deus do controle que você imaginou não se encaixa no Deus do silêncio que você está experimentando. Mas e se essa noite escura for, na verdade, um convite? Um chamado para conhecer Deus, não apenas nas bênçãos, mas na ausência que ensina a confiar. Você não está perdido. Está sendo refinado. Como ouro no fogo, a fé que sobrevive à dúvida não brilha por ingenuidade, mas por ter sido testada e aprovada. Antes da ressurreição há a cruz. Antes do amanhecer há a madrugada mais escura. E é justamente aqui, no meio da noite, que Deus está moldando em você uma fé que não treme diante das perguntas, porque aprendeu a descansar mesmo sem todas as respostas. O que vem depois? A jornada só está começando. No próximo tópico, vamos mergulhar no silêncio que mais assusta, quando Deus parece virar as costas. Mas garanto uma coisa: o que você descobrirá vai mudar para sempre sua maneira de enxergar a dúvida. Há uma angústia que nenhum versículo de encorajamento consegue apagar, quando você grita e só escuta o eco da sua própria voz. Quando a oração vira um monólogo e o céu, antes tão próximo, agora parece selado como bronze. Esse silêncio dói mais que qualquer resposta negativa, porque pelo menos um não seria algum sinal de que ele está ouvindo. Mas, e se esse silêncio não for abandono, mas o método de Deus para falar mais alto do que nunca? A Bíblia está repleta de histórias em que o céu se calou justamente quando mais se precisava de uma voz. Jó, após perder tudo, esperou 7 dias e noites por uma resposta, e Deus só falou quando já não restava nem lágrimas. Davi, perseguido por Saul, escreveu: Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Mas foi nesse mesmo salmo que profetizou a crucificação de Cristo. Até Jesus na cruz bradou: Por que me desamparaste? Cumprindo uma profecia que uniu seu grito ao de Davi. O padrão é claro. O silêncio divino nunca é vazio. É o prelúdio de uma revelação tão grandiosa que exigia o silêncio da fé antes da resposta. Deus se cala por razões que a pressa humana não entende. Às vezes, para nos ensinar a ouvir além das palavras. Como Elias descobriu, ele não estava no terremoto, no fogo ou no vento, mas na voz mansa e delicada. Outras vezes, para revelar o que realmente habita em nosso coração, como um espelho que só mostra a verdade quando a poeira da religiosidade baixa. E há momentos em que seu silêncio é, paradoxalmente, o sinal mais claro de sua presença, porque só quem está perto o suficiente consegue calar e ainda assim ser sentido. Você já pensou que nesse exato momento Deus pode estar escrevendo uma história que exigia seu deserto como cenário? Que a crise que parece sepultar sua fé é, na verdade, o solo onde ele planta as raízes mais profundas? A verdade é esta: o Deus que permitiu o silêncio no Getsêmani já havia planejado a ressurreição. E o mesmo que parece distante hoje está orquestrando um encontro que vai
incendiar sua alma de um modo que as respostas fáceis nunca fariam. Mas e quando a dúvida vira culpa? Quando começamos a acreditar que o silêncio de Deus é castigo por algo que fizemos? Há uma armadilha perigosa nesse pensamento, e é justamente sobre ela que precisamos falar a seguir. Há um pensamento que corrói a alma quando a oração parece não passar do teto. Deus está me castigando por algo que fiz. Essa voz sussurra nos momentos mais vulneráveis, transformando o silêncio divino em tribunal interno. Você revisa erros passados, conta cada falha como se fosse moeda de troca para o favor celestial. E sem perceber, cai na pior das prisões. A de acreditar que o amor de Deus é condicional. Mas, e se você estiver interpretando tudo errado? A Bíblia quebra esse paradigma de forma radical. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, não recebeu uma reprimenda. Ganhou um café da manhã preparado pelo próprio Cristo e a pergunta mais libertadora: Tu me amas? A mulher adúltera, em vez de apedrejada como merecia, ouviu: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O próprio Davi, em meio ao caos do Salmo 51, descobriu que o sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado, não autoflagelação por erros já confessados. Aqui está a verdade que a culpa tenta esconder. Deus não usa dor como pedagogia. O sofrimento não é seu método de cobrança. A cruz já resolveu essa dívida. Quando Ele permite crises, não é para lembrá-lo de seus pecados, mas para libertá-lo da mentira de que ainda precisa pagar por eles. A prova? O filho pródigo esperava ser tratado como servo, mas o pai nem deixou terminar o discurso de autopiedade. Já estava colocando nele o anel de filho. O perigo real não está em questionar por que isso está acontecendo, mas em acrescentar porque eu mereço. Essa distorção transforma o Deus que não trata segundo os nossos pecados num carrasco imaginário que espelha nossos próprios padrões de autoexigência. Mas o Evangelho grita o oposto. Até quando você não suporta a si mesmo, Ele ainda suporta você. E é justamente quando essa verdade começa a clarear que outro inimigo surge, mais sutil e intelectualizado. Porque se a culpa ataca o coração, existem forças que atacam a mente. Há batalhas que não acontecem no mundo visível, mas nos subterrâneos da mente e do coração. Enquanto você se distrai combatendo as dúvidas óbvias, 3 inimigos sorrateiros minam seus alicerces espirituais. O medo que paralisa, a razão que exige explicações impossíveis e a pressão social que sussurra: desista, isso é ilusão. Juntos, eles formam uma trindade sombria que transforma crises passageiras em desertos prolongados. Mas o que a Bíblia revela sobre vencer esses adversários silenciosos? O medo foi o primeiro a atacar Pedro, quando, após andar sobre as águas, ele tirou os olhos de Jesus e viu o vento. Notou o detalhe? O mar já estava bravo desde o início. O que mudou foi seu foco. Da mesma forma, seu problema nunca foi a tempestade, mas a narrativa que você criou sobre ela. E se Deus não me socorrer desta vez? A Escritura não diz, não terás crises, mas não temas, porque o antídoto contra o medo não é a ausência de perigo, mas a presença daquele que caminha sobre o caos. Já a razão desequilibrada tenta reduzir Deus a equações. Como Tomé, que exigiu tocar as chagas para crer, muitos hoje querem provas lógicas antes de dar um passo de fé. Mas a verdadeira fé começa onde a razão esbarra em seus limites. Afinal, como explicar um Deus que escolheu a loucura da cruz? Isso não significa abandonar o intelecto, mas reconhecer que algumas respostas só são encontradas depois de se obedecer sem entender, como Abraão no Monte Moriá. Por fim, a pressão social age como vento contrário. Nicodemos conhecia isso bem, um mestre religioso que só ousava buscar Jesus à noite, temendo o julgamento dos pares. Quantos hoje deixam de clamar, estudar a Bíblia ou testemunhar porque alguém pode rotulá-los de fanáticos? Mas a fé que se importa mais com aplausos humanos do que com a verdade divina já está derrotada, como Pedro descobriu ao negar Cristo diante de uma criada. Aqui está o segredo.
Esses inimigos só têm poder enquanto permanecem ocultos. Quando trazidos à luz, revelam-se frágeis. O medo perde força diante do Deus não nos deu espírito de temor. A razão desarmada se curva ao os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E a pressão social desmorona ante o se Deus é por nós, quem será contra nós? E justamente quando você pensa que a dúvida é o fim da linha, eis que a Escritura revela uma verdade surpreendente. Ela pode ser o início de algo muito maior. Parece um paradoxo, mas os alicerces mais profundos da fé são muitas vezes construídos sobre as ruínas das nossas certezas derrubadas. A dúvida que você tanto teme pode ser, e isso vai contra tudo o que nos ensinaram, o instrumento que Deus usa para levar você a um nível de fé que os acomodados nunca conhecerão. A Bíblia não esconde isso. Os maiores exemplos de fé nas Escrituras passaram primeiro pelo crisol da incerteza. Tomé é o caso mais emblemático, enquanto o lembramos como o discípulo que duvidou. Esquecemos que sua exigência de tocar as chagas de Jesus o levou a uma das declarações mais profundas de fé registradas: Senhor meu e Deus meu. Sua dúvida não foi um desvio, mas um caminho tortuoso para uma revelação mais íntima. Enquanto os outros discípulos creram por ver, Tomé creu por provar. E sua fé, testada e aprovada, tornou-se pessoal de um modo que os outros ainda não haviam experimentado. A dúvida, quando enfrentada com honestidade, funciona como o fogo que purifica o ouro da fé. Ela queima as ilusões superficiais, os clichês vazios, as crenças herdadas, mas nunca realmente possuídas. O salmista não foi condenado quando clamou: até quando esconderás de mim o teu rosto? Jó não foi rejeitado quando questionou a justiça divina. Pelo contrário, foram precisamente esses questionamentos que os levaram a encontros transformadores com Deus. Aqui está a verdade revolucionária. Uma fé que nunca foi desafiada é como um músculo que nunca foi exercitado, frágil e inútil quando mais precisamos dele. A dúvida não é o oposto da fé. A verdadeira antítese da fé é a certeza arrogante que nunca se permite perguntar. Jesus não condenou os que vinham com perguntas difíceis. Suas críticas mais severas foram reservadas para os fariseus que pensavam ter todas as respostas. E quando essa fé refinada pela dúvida começa a florescer, algo extraordinário acontece. Você descobre que não está sozinho nessa jornada. A história da redenção está repleta de pessoas, como você, que oscilaram entre a fé e o questionamento e foram usadas por Deus justamente por terem passado por esse processo. A galeria de heróis da fé em Hebreus 11 parece mostrar personagens de aço, inabaláveis em sua convicção. Mas quando folheamos as páginas mais antigas das Escrituras, descobrimos a verdade por trás do pó. Esses gigantes espirituais eram homens e mulheres tão frágeis quanto nós, cuja grandeza não estava na ausência de dúvidas, mas na decisão de seguir em frente, mesmo quando o coração tremia. Abraão, o pai da fé, riu quando Deus lhe prometeu um filho na velhice. Sara, sua esposa, também riu de incredulidade. Moisés, que enfrentou o faraó, tentou recusar o chamado 5 vezes. Elias, após derrotar os profetas de Baal, fugiu para o deserto pedindo a morte. João Batista, o maior dos profetas, mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? O padrão é claro. A fé que move montanhas não é aquela que nunca vacila, mas aquela que persiste apesar dos tropeços. O que diferencia esses heróis não foi a perfeição de sua jornada, mas a direção de seus passos. Enquanto muitos desistem ao primeiro sinal de crise, eles continuaram caminhando, mesmo quando não viam o caminho, mesmo quando não entendiam o plano. Abraão seguiu para Moriá, sem saber como Deus proveria. Moisés estendeu a vara sobre o Mar Vermelho antes que as águas se dividissem. Eles agiram primeiro, e a confirmação veio depois. Esta é a essência da fé bíblica. Não a ausência de perguntas, mas a coragem de obedecer antes de ter todas as respostas. Não a certeza emocional, mas a fidelidade prática. Deus não procura pessoas que nunca duvidam,
mas aquelas que, como o pai do menino possesso, clamam: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E quando compreendemos isso, uma nova luz começa a brilhar sobre nossas próprias crises. As perguntas que antes nos paralisavam tornam-se degraus para um relacionamento mais profundo com aquele que não teme nossos questionamentos, mas nos convida a um diálogo transformador. Existe uma diferença abismal entre questionar Deus e questionar a Deus. O primeiro é um ato de rebelião, o segundo, um ato de fé. A Bíblia está repleta de diálogos onde os maiores homens e mulheres de Deus não se contentaram com respostas superficiais, mas mergulharam nas perguntas que realmente importam. O segredo não está em suprimir suas dúvidas, mas em direcioná-las para os lugares certos. Davi, nos Salmos, não teve medo de perguntar: por que estás tão longe da minha oração? Abacuque questionou a justiça divina ao ver os ímpios prosperarem. Até Jesus na cruz ecoou o grito de abandono de Davi. Mas observe o padrão. Essas perguntas não eram expressões de descrença, mas atos de fé corajosa. A convicção de que Deus poderia lidar com suas perguntas mais difíceis. Deus não se ofende com perguntas honestas. Na verdade, ele parece se deleitar com buscadores sinceros. Quando Jeremias questionou o caminho de Deus, recebeu uma resposta, não uma repreensão. Quando Maria perguntou como seria possível sua gravidez, foi honrada por sua busca de entendimento. O problema nunca foi perguntar, mas o motivo por trás das perguntas. As perguntas que Deus deseja que façamos não são do tipo, por que eu? Mas, para que eu? Não, por que isso está acontecendo comigo? Mas o que queres me ensinar através disso? Não, até quando, Senhor? Mas, como posso crescer enquanto espero? Essas perguntas não enfraquecem a fé. Elas a aprofundam. Transformam crises em salas de aula divinas, onde aprendemos não sobre Deus, mas com Deus. E quando começamos a fazer essas perguntas certas, algo extraordinário acontece. Os mesmos eventos que antes nos paralisavam tornam-se portais para uma intimidade que nunca imaginamos possível. A escuridão que parecia um beco sem saída revela-se o lugar onde nossa visão espiritual finalmente começa a se ajustar. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que a escuridão começa a ceder. Você não ouve trombetas, não vê anjos, mas algo mudou. A mesma Bíblia que parecia morta agora traz uma palavra viva. A oração que soava como um monólogo volta a ser um diálogo. São os primeiros raios de uma aurora espiritual, indícios de que sua fé não está morrendo, mas sim renascendo, mais madura, mais profunda, mais real. Você percebe isso quando as perguntas que antes o atormentavam começam a se transformar em busca sincera, não mais em desespero. Como Jó, que depois de questionar Deus sem resposta, finalmente pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou como os discípulos no caminho de Emaús, cujos corações ardiam mesmo antes de reconhecerem Jesus. A fé que renasce das cinzas não é mais a mesma. Ela traz as marcas do fogo que a refinou. Os sinais são sutis, mas inequívocos. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma capacidade de lousar mesmo na espera. Um desejo renovado de servir sem precisar de reconhecimento. Você começa a entender o que Paulo quis dizer com tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. A fé infantil, que buscava apenas milagres, dá lugar a uma confiança madura que busca o milagreiro. E então, quando você menos espera, surge a compreensão mais transformadora de todas. O deserto não foi um acidente em sua jornada. Era o caminho necessário para levá-lo a um novo nível de intimidade. O Deus que você pensava ter perdido estava, na verdade, conduzindo-o a um encontro mais profundo do que você poderia imaginar. Agora, com os olhos ajustados à luz, você está pronto para ouvir o chamado que só pode ser entendido por quem passou pela noite escura da alma. Este é o convite que ecoa através dos séculos, desde os jardins do Éden até o seu coração neste exato momento.
Deus não procura seguidores perfeitos, mas buscadores autênticos. Ele não se impressiona com certezas fingidas, mas se comove com perguntas honestas. O que ele está dizendo a você hoje não é pare de duvidar, mas traga-me suas dúvidas e deixe-me mostrar quem realmente sou. Olhe para Pedro, aquele que duvidou ao caminhar sobre as águas, mas foi o único discípulo a ousar sair do barco. Veja a Madalena, que no jardim da ressurreição não reconheceu Jesus até ele chamar seu nome. Considere Natanael, que duvidou que algo bom pudesse vir de Nazaré, mas se tornou um dos mais fervorosos discípulos. Em cada caso, a dúvida não foi um obstáculo final, mas o portal para uma revelação mais profunda. Deus está lhe convidando para uma fé que não precisa fingir ter todas as respostas. Uma fé como a do salmista, que podia gritar: "Até quando, Senhor?", no mesmo salmo onde declarava: "Mas eu confio na tua misericórdia." Uma fé como a de Abraão, que esperou contra a esperança, não porque não tivesse dúvidas, mas porque escolheu crer apesar delas. Este é o milagre do Evangelho. Não que nunca tenhamos perguntas, mas que possamos trazê-las àquele que disse: "Vinde a mim." Não apenas com nossas certezas, mas com nossas incertezas também. Quando você ousa trazer suas dúvidas para a luz da presença de Deus, algo transformador acontece. Elas não desaparecem magicamente, mas são redimidas, transformadas em ferramentas que cavam poços mais profundos de fé. E assim, o que começou como uma crise de fé pode se tornar o início de uma jornada mais rica, não em respostas fáceis, mas em um relacionamento real com o Deus que é grande o suficiente para lidar com suas perguntas mais difíceis, e amoroso o suficiente para caminhar com você mesmo quando as respostas não vêm. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e, se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.